E aí galera, tudo bom? Aqui é o Kazuma, bora pro vídeo. Sem se preocupar em verificar o resultado, André apontou novamente para o próximo alvo através da lente de mira. O consumo de poder mágico em tiros precisos variava conforme a dificuldade do disparo. Quanto mais distante e complexo o alvo, mais energia ela precisava gastar. Isso significava que o poder mágico que normalmente sustentaria flechas ou pedras por 2 a 4 horas se esgotaria em apenas 8 minutos ao atirar daquela distância. Ela precisava aproveitar cada segundo. Cada disparo contava. Sua habilidade respondia perfeitamente à sua vontade. Andrea sentia que estava dançando em vez de atirar. O ajuste da arma, o movimento dos braços, o ritmo da respiração, tudo fluía em harmonia com o mundo ao redor. A cada disparo, seu corpo se movia com precisão. Logo, 10 balas haviam sido disparadas. Sem hesitar, ela trocou o carregador. O gesto foi suave, fluido, quase artístico, como uma performance ensaiada. Mas, para os homens sobre o muro de pedra, a situação era o oposto. A morte descia sobre o exército de Apen em questão de segundos, e eles nem percebiam. O cavaleiro que comandava os mercenários, dando ordens para ajustar as máquinas de besta, foi o primeiro a cair. Um som abafado ecoou. O homem que gritava instruções caiu de joelhos, o peito afundado, sem entender o que o atingira. Alguém está atacando. O aviso veio do topo do muro. Os mercenários sacaram suas espadas, olhando em volta, mas não conseguiam ver o inimigo. Logo veio o segundo disparo. Depois o terceiro. A morte levantava sua foice repetidas vezes. Guardas caíam um após o outro, sem saber de onde vinham os tiros. O medo começou a dominar o grupo. Esses homens, acostumados à guerra, não temiam a morte, mas temiam a morte invisível. Mercenários confiantes em suas próprias habilidades agora se viam impotentes. De nada adiantava a experiência ou a força se o inimigo nem dava chance de reagir. Servos desajeitados ou cavaleiros experientes, todos eram iguais diante de um ataque tão inesperado. Pelo menos em Hermes, eles podiam ver seus inimigos. Agora, só podiam esperar pelo chamado da morte. Em menos de 1 minuto, mais de 20 homens jaziam mortos no muro. O som dos feridos gemendo ecoava pelas pedras, e a maioria dos sobreviventes estava à beira do colapso. Procurem cobertura. Há uma bruxa! Gritou um deles, em desespero. A voz do cavaleiro-chefe cortou o caos. Atrás das ameias. Usem os troncos como escudo. Tragam as flechas da punição divina e atirem em todas as direções. Forcem aquela maldita bruxa a sair. Andrea percebeu o movimento no muro. O inimigo estava reagindo, mas ainda não representava ameaça real. Contudo, se ela não eliminasse completamente aquele grupo, as bruxas da punição divina teriam dificuldades no cerco. Da torre do sino, a posição do comandante ficava em uma zona cega. Andrea só conseguia ver parte de seu braço, que se movia além da meia, e um pequeno reflexo prateado de seu capacete. Normalmente, seria impossível para Andrea acertar um alvo como aquele. Mas, depois de assistir à demonstração dos canhões do primeiro exército, ela teve uma ideia diferente. Ela concentrou o poder mágico, canalizando-o pelos braços. A energia se acumulava e, como se mãos invisíveis a guiassem, a arma começou a se elevar lentamente até apontar para o céu. Quando aquela sensação familiar de harmonia percorreu seu corpo, Andrea puxou o gatilho sem hesitar. Naquele instante, ela sentiu como se pudesse ver a trajetória da bala. O projétil subiu alto, cortando o ar, e mesmo após atingir o ponto máximo, não perdeu totalmente a velocidade. Em vez disso, mergulhou em direção ao alvo com um impulso renovado. A distância entre eles era de cerca de 600 metros, mas a bala percorreu muito mais que isso no ar. O tempo de impacto foi maior que o das anteriores, e ainda assim, ela sabia que acertaria. André abaixou o cano da arma, mirou na parte exposta do capacete do cavaleiro e disparou novamente. A segunda bala chegou primeiro, atingindo a borda da ameia. Tijolos se estilhaçaram no impacto. A bala, deformada, ricocheteou e atingiu a parte superior do capacete, arrancando-o. O impacto foi tão forte que o cavaleiro cambaleou para frente, expondo o pescoço. Nesse exato momento, a primeira bala desceu dos céus, e, como ela previra, perfurou sua carne em um ângulo fatal, quebrando as vértebras cervicais em vários pontos. O cavaleiro-chefe nem teve tempo de reagir.
Ele apenas ouviu um som abafado atrás da cabeça, sentiu frio no pescoço e então tudo escureceu. O disparo consumiu quase toda a energia de Andrea. Uma forte tontura a atingiu. Suas mãos tremiam, e ela mal conseguia segurar a coronha da arma. Mas o esforço valeu a pena. A morte do cavaleiro-chefe foi o golpe final para a moral dos mercenários. A linha defensiva desmoronou em segundos. Homens largaram armas e correram desesperados pelas escadas, temendo se tornar o próximo alvo invisível da morte. Ninguém se importou com os troncos de madeira, o óleo fervente ou as máquinas de besta, tudo foi abandonado. Esses equipamentos, agora vulneráveis, foram facilmente avistados pelas bruxas da punição divina. O som grave da buzina ecoou. O ataque havia começado. Na linha de frente do cerco, Helena avançou primeiro. Além de suas ferramentas usuais, ela carregava um grosso feixe de cordas de cânhamo. Ao se aproximar da base do muro, ela lançou uma das cordas com precisão. Na ponta, um gancho quadrado firmemente amarrado se prendeu à pedra. Em instantes, várias cordas estavam esticadas, formando caminhos de escalada para o alto do muro. A muralha tinha cerca de 5 metros, alta para soldados comuns, mas para as bruxas da punição divina, parecia apenas uma cerca. Com movimentos ágeis, Helena subiu até o topo e se deparou com o caos. O distrito do castelo estava em completa desordem. As equipes de supervisão e preparação de Apen haviam falhado. Assim que os guardas do muro caíram, os homens do Conde Luxi desembainharam as espadas contra a própria guarda do Reino do Alvorecer. Enquanto isso, os guardas remanescentes do muro apenas tentavam fugir. 3 facções lutavam ao mesmo tempo, o caos era total. Helena esboçou um leve sorriso. Sem hesitar, puxou a enorme espada das costas e saltou sobre o muro. Ninguém conseguia resistir aos seus golpes. Qualquer inimigo dentro do alcance da espada gigante caía gravemente ferido ou morto. Com pura força e determinação, Helena abriu um caminho no meio da multidão. À medida que as bruxas da punição divina invadiam o campo de batalha, o Conde Kim finalmente retomava o controle da situação. Apen, observando a batalha do topo do castelo, furioso. Conde Luxi! Aquele maldito traidor, como ele ousa! Vou matá-lo e ao filho dele. Ministros, onde estão meus ministros? Guarda-chefe, hesitando. Vossa Majestade, o Lord Kerlon disse mais cedo que ia resolver algumas coisas. Mas acho que ele pode não voltar. Apen, virando-se, surpreso. O que você disse? Guarda-chefe, com voz trêmula. O senhor concordou. Além do Lord Kerlon, o Lord Vir e a Ampulheta Dourada e Nil também partiram. Sua Majestade, todos se foram, só restamos eu e alguns servos. Apen percebeu, então, que no grande salão só havia o guarda-chefe e poucos servos. Num instante entendeu o verdadeiro sentido de pode não voltar. Apen, lançando o cetro ao chão, rosnando de raiva. Traidores! Traidores! Meu reinado está arruinado por esses traidores. Guarda-chefe, aproximando-se, firme. Vossa Majestade, esses covardes serão punidos, mas a prioridade agora é sair daqui o mais rápido possível. Esses mercenários não nos darão muito tempo. Nem os guardas imperiais resistirão ao inimigo por mais de 1 hora. Será tarde demais então. Apen, afastando o guarda-chefe. Não. Eu quero ver os traidores sendo punidos. Vá até a cela subterrânea e traga a cabeça de Otto Luxi para mim. Guarda-chefe, engolindo em seco. Mas. Apen, gritando, como um comando real. Este é o comando do seu rei. Guarda-chefe, curvando-se. Sim, Vossa Majestade. Quando o único subordinado saiu, Apen sentiu os dedos tremerem. Seus olhos ardiam, uma névoa vermelha parecia cobrir sua visão. Sentou-se devagar na cadeira e encarou as mãos, desejando arrancar os traidores vivos. Ele percebeu que estava acabado. Não conhecia a cidade nem as 3 famílias tão bem quanto imaginava. Aquele vazio deixou-o sem respostas. Nesse momento, a porta do salão se abriu. Um grupo de guerreiros que Apen jamais tinha visto entrou. Suas armas pingavam sangue, e as armaduras estavam manchadas, mas seus rostos não mostravam cansaço, apenas calma, como se tivessem saído de uma briga de rua.
O guarda-chefe havia dito que resistiriam por 1 hora. Na prática, não seguraram nem um quarto de hora. A rebelião mostrava superioridade esmagadora. Então Apen viu o usurpador, Orfordkin, que prometera sempre apoiar a família Moya. Ao lado dele entraram outros traidores e seus aliados, Orutoka e Otto Luxi. Ao ver Otto, Apen soube que sua vingança ficará impossível. Apen, engolindo em choque. Por que isso? Orutoka, interrompendo, com desdém. Surpreso por Otto ainda estar vivo? Não é difícil esconder 2 guerreiros no caminho secreto do palácio. Portões e cercas comuns não os impediriam. Como entraram no distrito do castelo? Pergunte aos guardas. Em pânico, talvez nem tenham reparado numa trupe de acrobatas. Apen, com as pupilas contraindo de repente. Se isso não é um blefe, significa que eles poderiam ter entrado no meu quarto a qualquer momento? Orutoka, abrindo as mãos, frio. Sim, exatamente como pensa. O rei do Castelo Cinza precisava criar um tributo, caso contrário, você já teria sido decapitado por eles. Para ser honesto, estou desapontado, Vossa Majestade. Pensei que prendera Otto só por raiva. Nunca imaginei que o usaria para ameaçar o Conde Luxi e até pensaria em matá-lo. Ele suspirou. Eu até pensei, mesmo que não fossemos mais amigos, você não esqueceria os dias em que éramos. Apen, interrompendo, apontando, indignado. Você quer dizer Roland Wimbledon? Então foi tudo obra dele? Está ajudando um demônio. Você traiu os votos dos seus ancestrais e sacrificou seu reino e seus súditos a ele. Você é um tolo. Ainda apontando, virou-se para Orfordkin. E você? Acha que pode realmente sentar neste trono? Você é apenas um fantoche. Nunca pensou nisso? Por que começou o motim? Por que lutou contra mim se não estava tentando anexar o reino do Alvorecer? Lembre-se, se hoje essas pessoas me derrubaram com facilidade, amanhã poderão empurrá-lo para o abismo. Mulher desconhecida, de repente, do fundo do salão. Você está errado. Ele fez isso por 2 razões, para salvar Otto e para proteger as bruxas. Apen abriu a boca para repreendê-la pela ousadia, mas a voz morreu na garganta quando a viu de perto. Apen, engasgado. Você é... Ela estava muito fraca, mal conseguia ficar de pé sem ajuda. Ainda assim, sua beleza não podia ser escondida, longos cabelos loiros e um rosto vagamente familiar que despertou lembranças antigas. Andrea Kim, com voz suave. Faz muito tempo desde que nos vimos, Apen. Num segundo, peças se encaixaram na mente de Apen. Aquela era a razão pela qual os Tokards apoiaram o Conde Kim, e porque o Conde Luxi assumirá riscos, havia alguém capaz de conquistar a confiança de ambas as famílias, alguém por quem os herdeiros haviam se apaixonado. A raiva que fervilhava em Apen deu lugar a um desespero frio. Murmurou, por fim. Apen, quase sem voz. Por quê? Por que você escolheu eles e não a mim? Se eu estou destinado a ser derrotado por Roland Wimbledon, por que também me traiu? Eu poderia te dar mais do que ele. Se não fosse por aquele acidente, você teria governado comigo. André pareceu ler seus pensamentos e respondeu, direta. Porque eu sou uma bruxa, Apen. Uma caída, alguém que, na sua mente, merece ser morta. A expressão de Apen congelou. Em outras palavras, o acidente anos atrás fora uma cortina de fumaça planejada pelo Conde Kim para esconder que sua filha se tornará uma bruxa. Andrea era uma caída demoníaca desde o início. Ele nunca soubera. Mas a verdade permanecia, os que mataram seu pai e trouxeram destruição ao seu reino foram, de fato, bruxas. Se não fossem suas habilidades inimagináveis, a situação seria diferente. O desejo de vingar o pai estaria errado? Esses 2 pensamentos colidiram na mente de Apen, trazendo-lhe uma dor de cabeça insuportável. O salão do trono estava em silêncio quando o Conde Kim deu um passo à frente. Seu governo termina agora, declarou ele em voz firme. Não importa o que aconteça, o reino do Alvorecer não pode continuar agindo segundo a sua vontade. As bruxas terão o reconhecimento que merecem e os mesmos direitos que as pessoas comuns. Elas poderão caminhar livremente pelas ruas, ocupar cargos oficiais, reivindicar as heranças de suas famílias e até mesmo governar este reino. Ele fez uma pausa e olhou para Andrea.
Quanto a você... Apen o interrompeu com fúria. O quê? Você pretende matar um membro da família real? Ele o encarou, os olhos ardendo de raiva. Você esqueceu o juramento aos seus ancestrais? Esqueceu o meu sobrenome? Responda-me, Orford Kim. A força de sua voz fez todos os presentes recuarem um passo, exceto André e as bruxas da punição divina. Apen continuou, com o rosto contorcido de ódio. Eu sou um descendente direto da Casa Real de Moia. O único herdeiro. Mesmo que eu não seja mais rei, você carregará o título de regicida pelo resto da vida. A ordem do Reino do Alvorecer será destruída por sua culpa, e as grandes famílias nunca mais confiarão em você. Orford respirou fundo e respondeu com calma. Eu não vou matá-lo, Apen. Se minha família não estivesse em jogo, eu jamais teria escolhido agir assim. Mas agora, você precisa jurar deixar o Reino do Alvorecer para sempre, e nunca mais voltar. Pode levar quem quiser com você e sair da cidade do rei. Ele fez uma breve pausa, seu olhar endurecendo. Caso contrário, a única alternativa é ser preso no calabouço do castelo, assim como você fez com o filho mais velho da família Loxi. Apen cerrou os punhos, respirando pesadamente. Eu escolho a primeira opção. Ele não podia se permitir ser aprisionado, condenado a uma vida sem luz. Enquanto estivesse vivo, ainda seria um Moia, um membro da realeza do Reino do Alvorecer. No Reino de Coração de Lobo ou até em Neverwinter, ainda seria tratado conforme seu status. Partir era preferível a ser enjaulado, e ele sabia que tanto Orford quanto o rei do Castelo Cinza poderiam falhar um dia. Quando isso acontecesse, os nobres de outros territórios certamente se lembrariam dele. Orford acenou lentamente. Então, faça o juramento. Apen Moia ergueu a cabeça e, em voz solene, jurou em nome de seus ancestrais. Quando terminou, o salão mergulhou em um silêncio tenso. O assunto estava resolvido. Mas apenas André notou um detalhe perturbador: enquanto os guardas escoltavam o rei do alvorecer para fora, Helena, que a ajudava a se manter de pé, exibia um sorriso frio e enigmático. Ao deixar o castelo, uma voz chamou atrás dela. Senhorita Kim, e obrigado por salvar minha vida. Era Otto. O Sr. Hill me contou, em geral, o que aconteceu em Neverwinter. Andrea sorriu com doçura. Por que está sendo tão formal com sua salvadora e antiga amiga de infância? Otto corou um pouco, coçando a nuca. Não, e eu só ficou sem palavras, os olhos brilhando com uma felicidade contida. Oro se aproximou, rindo alto. Então chame-a de irmã mais velha. Disse ele, puxando Otto pelo pescoço. Não se esqueça de quem era líder entre nós quatro naquela época, a menos, é claro, que queira tomar o lugar dela. Oro. Otto deu uma cotovelada no amigo, fingindo irritação. Oro riu, massageando o peito. Tudo bem, tudo bem. Só quis quebrar o clima tenso. Faz tanto tempo que não nos vemos. Hoje, a flor do resplendor está de volta entre nós. Temos que celebrar. Que tal no nosso velho ponto de encontro? André arqueou as sobrancelhas. A taverna do Galhardo? Aquele lugar ainda existe? Claro que sim. É um negócio da família Loxi, não vai fechar tão fácil. Embora o gerente seja, digamos, meio incapaz. Otto bufou. Ei! Andrea riu levemente. Não tenho problema com isso. Perfeito então. Oro acenou animado. Está decidido. Vejo vocês mais tarde. Tenho um compromisso antes. Andrea, e Otto respirou fundo, nervoso. Eu queria conversar com você em particular. Mesmo sem entender por que Oro estava disposto a abrir mão de passar mais tempo com ela, Otto sabia que aquela era uma oportunidade rara demais para deixar passar. Andrea pensou por um instante e assentiu levemente. Tudo bem. Vamos para o pátio. O coração de Otto começou a bater mais rápido. A bruxa que a acompanhava não o seguiu, então os dois caminharam sozinhos, um atrás do outro, até o pátio silencioso. Otto observou as costas de Andrea, notando leve tremor em seus passos. Você, está bem? Perguntou, hesitante. Ele queria ajudá-la, mas não teve coragem de se aproximar, gestos que, no passado, entre eles, eram tão simples e naturais.
Andrea respondeu com um leve sorriso. É só um efeito colateral do uso excessivo de poder mágico. Nada sério. Todos nós passamos por isso quando queremos aumentar nossa capacidade. Em 2 dias estarei bem, não precisa se preocupar. Ela deu de ombros, voltando-se para ele. Agora somos só nós dois. Sobre o que queria conversar. Otto apertou os lábios, respirando fundo. Você ainda se lembra do que eu te disse em Neverwinter? Que o ouro ia ao seu túmulo todos os anos e deixava flores. Sim, eu me lembro. Na verdade, Otto hesitou, a voz trêmula. Há algo que eu não te contei. Eu também fazia isso. Todos os anos. Ele baixou o olhar. Por quê? E eu nunca consegui te esquecer. No calabouço, quando ouvi você dizendo estou aqui, ele engoliu em seco. Eu não consigo descrever o que senti. Só sabia que precisava te dizer isso. Andrea, você pode ficar aqui? Ficar comigo? Andrea observou em silêncio por alguns segundos. Então, sorriu com ternura. Obrigada, Otto, mas você está atrasado. Ele franziu o senho, confuso. O que quer dizer com atrasado? Andrea desviou o olhar, o tom agora mais calmo e maduro. Eu já tenho alguém com quem quero ficar ao lado. Então, não vou permanecer na cidade do resplendor. Ela fez uma pausa breve antes de continuar, com uma sinceridade suave. Se você tivesse me perguntado há 10 anos, talvez eu tivesse dito sim. O coração de Otto pareceu afundar. É. Sua Majestade Roland? Se estiver falando dele, então, ele é mesmo uma escolha melhor do que eu. Andrea riu discretamente e o interrompeu. Eu nunca competiria com a Rouxinol. Eu sou uma das aliadas mais confiáveis dele. Otto piscou, confuso. Esqueça isso. Ela tossiu 2 vezes, sem graça. Não é o que está pensando. Andrea respirou fundo e disse em um tom mais sério. Otto, as bruxas não podem continuar a linhagem da família. E, sinceramente, eu não quero viver presa às regras da nobreza. 10 anos é muito tempo, e eu não sou mais a flor do resplendor que você conhecia. É melhor assim. Você entende? Otto tentou responder. Eu estou disposto a desistir de tudo sobre a nobreza. Mas as palavras morreram em sua garganta, presas por um peso invisível. Ele sabia que não era mais um garoto inconsequente. Sabia o que devia à sua família, ao pai, à irmã Belinda, e o quanto decepcionaria a todos se fugisse de suas responsabilidades. No final, tudo o que pôde fazer foi observar as costas de Andrea se afastando lentamente, até desaparecerem pela entrada do pátio. 2 dias depois, um palácio da cidade do resplendor. Orforkin olhou para Andrea com um misto de emoções. Você vai embora hoje? Não pode ficar aqui um pouco mais? Otto e os outros certamente gostariam de passar mais tempo com você. Andrea respondeu com serenidade. Já faz muito tempo desde que deixei Neverwinter, e há pessoas me esperando lá. Ela cruzou os braços e continuou. Hoje é o dia em que o antigo regime do Reino do Alvorecer será substituído pelo novo. Considerando que eles são herdeiros de suas famílias, não deveriam desperdiçar tempo com banquetes e distrações. Como somos amigos, nos encontrar uma vez já é o bastante. Orford a observou em silêncio. Ela realmente mudou, pensou o conde. Ela amadureceu. Após um breve silêncio, ele perguntou. Sobre as negociações subsequentes com Castelo Cinza, e você tem alguma sugestão? Andrea balançou a cabeça. Não muito. Eu não entendo bem de assuntos políticos. Em Neverwinter, quem cuida disso não são nobres, mas homens livres, depois de passarem por um tipo de exame. Se quiser detalhes, é melhor falar com Rio Falques. Ele sempre esteve em contato com a região oeste. Ela fez uma pausa e completou. Mas, se quiser um conselho, não cometa o mesmo erro de Apen. Orford soltou um sorriso amargo. Continuar resistindo a Castelo Cinza depois de ver com meus próprios olhos o poder de Roland Wimbledon seria pura tolice. Andrea negou com um leve gesto. Não é só isso, pai. A próxima batalha da vontade divina vai decidir o destino de toda a humanidade.
Qualquer conflito interno só vai apressar nossa queda. Seja Castelo Cinza ou o Reino do Alvorecer, nenhum de nós pode enfrentar essa calamidade sozinho. Então, o que importa agora é o que será mais benéfico para a sobrevivência das nossas famílias. Orford assentiu lentamente. É do nosso interesse sobreviver, ele finalmente compreendeu o sentido das palavras da filha. Andrea sorriu de leve. E a nossa esperança de sobrevivência agora depende inteiramente de Sua Majestade Roland. Ela ergueu as mãos, encerrando o assunto. Mantenha a ordem no Reino do Alvorecer e coopere com Castelo Cinza para superar a batalha da vontade divina. Esse é o meu único conselho. O Conde Kim respirou fundo e respondeu num tom calmo. Eu entendo. Quando Andrea se virou para partir, ele ainda tentou chamá-la. Sem se virar, ela respondeu com tranquilidade. Você não precisa me acompanhar. Ainda há muito a fazer hoje. E não se preocupe com a minha segurança, as bruxas da punição divina irão comigo de volta para Neverwinter. Orford hesitou por um instante, depois murmurou com a voz embargada. Não, e eu só queria dizer, sinto muito, minha querida filha. Ao pronunciar essas palavras, ele pareceu envelhecer de repente, mas, ao mesmo tempo, um grande peso foi tirado de seu coração. Na verdade, havia muito mais que ele queria dizer. Queria explicar que a mandou embora, naquela época, para protegê-la. Que se arrependeu profundamente de não ter conversado com sua esposa antes de tomar aquela decisão. E que, se pudesse escolher de novo, jamais teria sido tão severo. Por fim, queria que ela soubesse o quanto ficou feliz quando Otto contou que ela ainda estava viva, e bem. O Conde Kim sabia, em seu íntimo, que o dano já tinha sido feito. Não importava o que dissesse agora, soaria como desculpas vazias. A consequência de sua decisão já estava paga. Andrea crescerá demais, ele não podia se portar de forma dura diante dela. Sem dizer mais nada, o velho conde fechou os olhos. Andrea, virando-se, suave. Bem, e então eu vou. Os passos dela afastaram-se devagar até sumirem dos ouvidos do conde. Ele não ouvirá o rapaz que tanto desejava, mas percebeu que a atitude dela não era tão fria quanto antes. Pelo menos, ela não o chamara mais de Lord Conde. Isso já é algo, pensou ele, e uma pequena paz aqueceu seu peito. Afinal, era um adeus temporário, haveria chance de reencontro no futuro. O tempo cura feridas, e Orford Kim jurou usar o tempo para se redimir. O navio deixou a baía de Onda Branca e entrou no mar aberto. Apen, olhando pela vigia, abatido. Sem palavras, abaixou o mapa que segurava. A rota que seguiam era uma das principais para o Porto de Luz das Ondas, no reino de Coração de Lobo. Navios mercantes cruzavam o horizonte. De vez em quando, barcos de pescadores aproximavam-se, oferecendo peixes e vegetais frescos. Se ainda fosse rei, pensou Apen, as embarcações ao redor seriam galeras de 3 mastros ostentando bandeiras imperiais, e ele teria frescor servido por criadas quando desejasse. Mas agora, eram apenas lembranças. Aqueles malditos traidores eram os culpados por tudo. Havia-se passado uma semana desde sua queda. Durante esses dias, a imagem do retorno fatídico persistia em sua mente. Mesmo incapaz de enfrentar o rei do Castelo Cinza, ele jurou, não permitiria que as 3 grandes famílias desfrutassem impunes de sua cidade dos frutos da rebelião. Depois de ponderar, Apen escolheu um destino, o Forte das 1000 Lâminas, no reino de Coração de Lobo, perto das fronteiras do Reino do Alvorecer. Diziam que o senhor do forte tinha laços sanguíneos com a nobreza do Reino do Alvorecer. Ali, ele talvez encontrasse apoio sem expor demais sua identidade. Lordes conspiravam entre si, é verdade, mas, no fim, cada um cuidava dos próprios interesses. Sem o trono, seus interesses não conflitariam diretamente. Sua linhagem ainda poderia ser útil para abrir portas. Pelo bem da vingança, Apen reprimiu por enquanto sua amargura. Quando chegasse a hora, faria pagar caro todos os que o subestimaram. Pensando nisso, Apen começou a se animar. Ao mesmo tempo, uma sensação de fome o atingiu. Seria bom ter algumas frutas agora, pensou. Os navios nessa rota ficariam mais raros à medida que se afastassem das costas do Reino do Alvorecer. Logo, ouviu o som de um barco de pesca atracando ao lado. Ele puxou uma fina corda presa à mesa, ela estava conectada a um pequeno sino do lado de fora. Sempre que o sino tocava, a criada deveria entrar.
Mas, desta vez, o silêncio respondeu. As sobrancelhas de Apen se ergueram. Como ousava? Até sua criada agora se permitia preguiça? Uma chama de fúria acendeu-se em seu peito. Tudo bem, pensou. Por causa da negligência dela, servirá como exemplo. Entre seus seguidores, apenas a família Moe e os cavaleiros leais mantinham disciplina. Os demais precisavam ser lembrados de quem ele era, o rei deposto, mas ainda soberano em espírito. Mesmo em um navio, todos deveriam se portar como se estivessem no palácio. Apen levantou-se e abriu a porta. O corredor estava vazio. Nenhuma criada, nenhum guarda, nenhum marinheiro. Nem mesmo os escravos estavam por perto. O convés estava envolto em um silêncio antinatural. Apenas o som ritmado das ondas batendo contra o casco quebrava a quietude. Um arrepio gelado percorreu a espinha de Apen. Algo está errado. Teria sido abandonado? Impossível. Mesmo que os mercenários fugissem, seus cavaleiros leais jamais permitiriam. E, se houvesse motim, ele ao menos ouviria o barulho da luta. Decidido, Apen começou a subir em direção ao convés para verificar. Mas, antes que pudesse se mover, uma lâmina fria tocou seu pescoço. Uma adaga manchada de sangue. Diante dele estava uma mulher de aparência grotesca, feições duras, mas olhos brilhantes como estrelas. Apen soube imediatamente que ela não fazia parte da tripulação. Ele se lembraria de alguém com uma presença tão marcante. Ela era uma intrusa. Apen, irado. Quem te enviou? Você sabe com quem está lidando, plebeia? Eu sou o rei do alvorecer, da família Moia. A frase morreu em sua garganta. O ar sumiu. Ele sentiu o sangue quente preencher sua boca, o corpo enfraquecendo enquanto a dor queimava o pescoço e o peito. Caiu de joelhos, e o mundo começou a girar em vermelho. Voz feminina, sussurrando sobre ele. Bem, e você é apenas um mortal, afinal. Tudo limpo? Zoe, terminou? Zoe, limpando o sangue do rosto, com indiferença. Sim, demorou um pouco, mas está resolvido agora. Beth, encolhendo os ombros, curiosa. E agora? Vamos escrever um relatório para Sua Majestade, Roland? Zoe, com desprezo, disse, deixe isso com a Helena. Eu não sou boa em resumir. Afinal, Sua Majestade não levou isso muito a sério. Ele só nos ordenou manter a estabilidade da situação pelos meios necessários. Basta escrever que Apen era um homem resistente à mudança e cheio de más intenções. Uma pessoa assim é melhor morta. Beth, como se já tivesse pensado nisso, declarou, essa é a verdade. Se ele não tivesse mais intenções, por que escolheria uma vila fronteiriça tão próxima ao reino do alvorecer? Helena limpou a garganta e falou, séria, Sua Majestade pode não levar a sério, mas nós não podemos. Vou detalhar causas, efeitos e a base da análise, vou incluir também o que você acabou de dizer, como uma ata de reunião da prefeitura. Zoe revirou os olhos e provocou, aposto que você só quer ganhar elogios de Sua Majestade para conseguir mais visitas ao mundo dos sonhos dele. Beth, empolgada, interrompeu, o que você disse? Sério? Por que eu não pensei nisso? Helena, você pode me ensinar a escrever um relatório oficial? Helena tossiu seco e respondeu, e vamos ver. Primeiro terminamos o trabalho. Zoe, com um olhar zombeteiro, replicou, certo. Mas não coloque o que acabamos de dizer no seu relatório. Helena sentiu e chamou, acenando para alguns homens vestidos de preto no convés, venham aqui. O líder, apoiado por 2 homens, aproximou-se e curvou-se diante das bruxas, Lady Oráculo, o que posso fazer por você? Helena, com fala direta, perguntou, já que você nos seguiu até aqui, está totalmente preparado, certo? O velho homem, fundador dos Mercadores Negros e lendário comerciante da Cidade do Resplendor, Banash Lothar, respondeu, com a voz trêmula, sim, e estou disposto a servi-la. Helena bateu no ombro dele, satisfeita, e disse, calma. Aos olhos das divindades, a identidade das pessoas comuns pouco importa. O que muda ser rei? É só um título. Diga-me, o que você pretende fazer a seguir? Banash recuperou a compostura e explicou, objetivo, entre os 3 planos, apoio o primeiro. Disfarçar como naufrágio é o método mais seguro.
Nesta rota, dezenas de navios afundam todo ano por tempestades, tsunamis, encalhes. Aliás, haverá uma tempestade na fronteira daqui a 2 dias. Precisamos levar o navio para alto mar e abrir um buraco no casco. Ninguém saberá exatamente o que aconteceu. Ele respirou fundo e continuou, cauteloso: disfarçar como ataque de piratas ou vingança de nobres não é impossível, mas riscos existem. Podemos desviar suspeitas, mas fatos forjados não resistem a investigações sérias, e esses nobres poderiam forjar falhas por conta própria. Zoe, fria, perguntou: então, para o naufrágio, você pode fazer todas as pistas desaparecerem? Banach, determinado, disse: sim, minha lady. Até os marinheiros que trouxe desaparecerão com o navio. Eles são os guerreiros silenciosos criados pelos mercadores negros para limpar as coisas. Não há como a informação vazar. Helena, observando os 2 servos ao lado dele, perguntou: guerreiros silenciosos? Esses 2 estão entre eles? Banach respondeu: simples, sim. Eles não ouvem nem falam e só obedecem a gestos específicos. Por isso são chamados guerreiros silenciosos. Helena pensou alto, avaliando a situação: devem ter pago um preço altíssimo. Treinar pessoas surdas e mudas para virar guerreiros era extremamente difícil. Na melhor das hipóteses, a taxa de sucesso era de 1 em 10, mesmo com trainees em boas condições. Como uma câmara de comércio subterrânea havia conseguido tantos candidatos em bom estado? Provavelmente escolheram homens saudáveis e depois os tornaram surdos e mudos com medicamentos. Helena, sem demonstrar surpresa, comentou: não me importa como as pessoas comuns tratam outras pessoas. Mesmo na Era da União, sempre houve intimidação aos mais fracos. Banach, confiante, afirmou: desta vez trouxe 50 guerreiros silenciosos que só me obedecem. São mais do que suficientes para lidar com os marinheiros. Portanto, o plano é perfeitamente seguro. Helena olhou para Zoe e Beth ordenou: tudo bem, faça isso. Mas tenho mais uma coisa para vocês. O velho comerciante engoliu em seco e prometeu: enquanto estiver ao meu alcance, não pouparei esforços. Helena explicou: direta, é simples. Os mercadores negros já contactaram um novo rei do Reino do Alvorecer, Orford King. A Câmara de Comércio continuará a apoiá-lo, mas você precisa infiltrar o máximo de informantes possível no novo regime, para observar os atos e movimentos da família Kim. Entenderam? Banach, confuso, perguntou: mas, e ele não é o fantoche apoiado por vocês? Helena respondeu, cautelosa: por precaução. As pessoas comuns têm determinação frágil. Quando o verdadeiro desafio chegar, quem garante que o fantoche será leal? Além disso, não é confiável depender de uma única família para governar o Reino do Alvorecer. Quero que seus mercadores negros façam parte do controle. Banach hesitou, preocupado: é um plano de longo prazo e posso assumir, mas, como sabe, em minha condição física. Helena entregou 2 garrafas ao velho homem e disse: tome-as quando não estiver se sentindo bem. Mas não beba tudo de uma vez, espere pelo menos 1 mês entre doses. Com mais 6 garrafas assim, seu corpo terá os critérios básicos para modificação. Os olhos de Banach brilharam de excitação. Ele guardou as garrafas com cuidado e, curvando-se profundamente, declarou: garanto o sucesso da missão. Helena, com voz suave, concluiu: trabalhe duro. Quando estiver pronto, nós o transformaremos em um imortal. E assim acabamos a parte 99, quem puder deixa um like e um comentário, e se gostou do vídeo aproveita e se inscreva, para não perder os próximos resumos, e caso queiram apoiar o canal é só clicar no botão Seja Membro e até o próximo vídeo.